Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. ACIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e atendendo a um pedido, a vários pedidos que são feitos de diversos temas e sempre que possível a gente atende. Hoje é a doença de Parkinson, é uma doença importante, não só no grau de dificuldade, como também na incidência mundial. E eu fui procurar pelo neurocirurgião, Dr. Luciano Furlanetti, para nos acolher e atender, para explicar para a gente um pouco dessa situação. Então, muito obrigado, doutor Luciano, pela gentileza. Eu que agradeço o convite, Edmo. É um prazer poder falar sobre o nosso dia a dia no tratamento dos pacientes com doença de Parkinson. Bom, a gente foi dar uma olhada, né, e percebeu aí que a doença de Parkinson, ela já foi descoberta há mais de 200 anos, quer dizer, ela não é nenhuma jovenzinha no conhecimento, né, mas é a segunda patologia degenerativa crônica e progressiva do sistema nervoso central. Ela perde apenas pelo Alzheimer, né? Então, é bom salientar isso, porque o Alzheimer se fala muito ou menos um pouco que o Parkinson, mas ela é tão importante quanto o Alzheimer. Exatamente. Então, a primeira descrição, né, da doença de Parkinson, como você mesmo observou, ocorreu aí no começo do século XIX. Quem deu o nome à doença, né, o James Parkinson, que era um cirurgião inglês, ele observou alguns pacientes dele, pessoas na rua e tal, que tinham dificuldade para deambular, tinham o tremor, né, tinham dificuldade para caminhar, perdiam a desenvoltura para caminhar, o tremor e uma certa rigidez, né? E a hipótese diagnóstica inicial dele lá, naquela época, não foi tão certeira, né? Ele observou que tinha um problema, potencialmente neurológico, mas a ideia dele é que pudesse ser alguma coisa da coluna cervical, algum tipo de compressão medular, etc. E demorou uns 60 anos para outro médico, que faz parte da história da medicina, de neurologia, o Charcot, em Paris, que aí desenvolveu mais sobre o diagnóstico da doença e acabou homenageando o James Parkinson, dando o nome à doença de doença de Parkinson, mal de Parkinson. Ela atinge, né, gradualmente e deteriora uma parte do cérebro, que eu gostaria que o senhor explicasse um pouco da chamada substância negra. Quer dizer, explicar um pouquinho para o nosso telespectador que área é essa que a doença atinge. Exatamente. Antes de responder essa pergunta, brevemente, né, sobre a incidência, realmente impactante o número de pacientes que vem sendo diagnosticados mundo afora, né? Existe uma previsão aí de por volta de 6 milhões de pacientes no mundo, e no Brasil existe a ideia de que entre 200 e 250 mil pessoas tenham doença de Parkinson, e existe uma tendência a aumentar essa incidência com o envelhecimento da população, né? As pessoas vivem mais hoje em dia, então existe uma tendência a aumentar a incidência, a prevalência de doença de Parkinson. A doença, hoje em dia, nós sabemos que definitivamente não é um problema da medula, da coluna cervical, como o Parkinson imaginou lá atrás, mas uma diminuição dessas células do sistema nervoso, né, dos neurônios, da região da substância negra, e é uma região que produz uma proteína chamada dopamina.
A dopamina, ela não é importante apenas para a motricidade, né, para os movimentos. Ela tem também função em outras frentes, assim, né, do nosso dia a dia em sociedade, né? Então, ela tem impacto na percepção de emoções e sim, questões não motoras diretamente relacionadas, né? Ocorre que, por algum motivo que não é muito bem esclarecido ainda hoje, essas células produtoras de dopamina começam a diminuir a produção, elas começam a diminuir em número, né? E o impacto disso, após anos de diminuição do número de células da produção de dopamina, é o que chama a atenção das pessoas no dia a dia, principalmente os sintomas motores da doença de Parkinson, né? Porque nós sabemos que não são só motores os sintomas, né? Então, o que mais chama atenção, na verdade, é a questão do tremor, que é um tremor de repouso, né? Então, existe também a dificuldade de executar movimentos, né? Uma certa lentidão para conseguir fazer uma tarefa, levar um copo até a boca, se alimentar e etc. Existe dificuldade com a marcha, que a gente chama, né, para a deambulação, andar. Essa tarefa acaba ficando mais difícil, existe uma tendência à queda, né? E existe rigidez muscular. Quando no consultório a gente examina a pessoa, o médico que, né, já viu algumas vezes Parkinson nota uma certa dificuldade em mobilizar os membros do paciente, na verdade. Então, a pessoa tendo 2 desses 4 sintomas que eu citei, aumenta já bastante, né, a chance de realmente ser doença de Parkinson. Mas não é só isso. Como eu disse, a dopamina tem função não motora. Então, quando no consultório começamos a conversar com a família, com o paciente, a gente nota que já existia algum tipo de oscilação de humor anos atrás, anos antes de aparecer qualquer sintoma motor, né? Existe descrição de diminuição da capacidade de sentir cheiro, alteração do hábito intestinal. Então, são sintomas não motores que ocorrem até antes do aparecimento do tremor, né, que é o que mais chama a atenção das pessoas. Eu selecionei aqui, inclusive, dentro disso, só antes eu queria citar que o senhor estava falando com relação ao aumento de casos, né? Existe uma estimativa de que a população de casos deve dobrar no Brasil até 2040, quer dizer, daqui basicamente 17 anos. Isso exatamente porque, como a doença atinge mais ou menos 1% da população, com esse envelhecimento e acima de 65 anos, fazendo essa continha aí, lá para 2040, nós vamos ter o que temos hoje, vamos ter 100% a mais em 2040. Essa é aquela continha que o senhor estava explicando, né? E eu estava olhando também dentro desses sintomas, né? O senhor falou sobre a marcha, o senhor falou sobre o movimento generalizado, que é a famosa bradicinésia, o senhor falou sobre o tremor em repouso, a rigidez do membro. Também existe a questão da depressão ou da ansiedade, né? Que consta lá também como importante possível causadora de Parkinson, né? Então, esclarecer assim, a sequência e a presença desses sintomas, né? Então, não é que ansiedade ou depressão sejam causadores de Parkinson, mas a falta de dopamina, né, dessa proteína que no Parkinson está diminuída a produção, né? Então, a falta da dopamina está relacionada não só a sintomas motores, como o tremor, a rigidez, a lentidão de movimentos, mas também a sintomas de labilidade emocional, ou seja, de ansiedade, de depressão, né?
assim como outros sintomas, como dificuldade para sentir cheiro, o hábito intestinal fica lentificado, num estágio mais tardio da doença, existe muitas vezes dificuldade de controle esfincteriano, né, urinário, etc. Também, né? Então, não é que ansiedade e depressão causem, mas faz parte dessa síndrome, né? São um dos sintomas que podem aparecer na doença ao longo dos anos, né? E também, doutor Luciano, nenhum desses fatores que a gente citou pode ser que sejam, a pessoa chega e fala assim, não, eu estou com o pé, a mão tremendo, eu estou com Parkinson. Não necessariamente, não é isso? Isso. Então, isso é um aspecto importante que as pessoas sempre perguntam, né? É uma dúvida recorrente e tal. O que causa a doença, né? Fatores de risco e como a gente faz diagnóstico, né? Então, como a gente vinha conversando, o principal fator de risco para a doença de Parkinson, na verdade, é o próprio envelhecimento do corpo humano, né? Então, envelhecer não é doença, né? Envelhecer faz parte da história natural da vida, né? Mas a gente sabe que é um fator de risco, então viver mais, o que não é ruim, né? Viver mais é um fator de risco para desenvolvimento da doença de Parkinson, porque por algum motivo não bem explicado ainda hoje, existe mais adiante, a partir da sexta, sétima década de vida, uma propensão maior à diminuição da produção da tal da dopamina naquela região do cérebro, a substância negra. Bom, então, outros fatores de risco para a doença são ambientais, né? Então, exposição a agrotóxico, né? Pessoas que trabalharam muito tempo ou trabalham, né, na lavoura, sem equipamento de proteção individual, isso ainda é bastante frequente no Brasil, né, até no interior de São Paulo, né, eu recebo pacientes muitas vezes aí, centro-oeste do país e tal, que lidam com agrotóxicos, etc., né, desde a adolescência, na lavoura, e tem doença de Parkinson. A gente não consegue provar que foi aquilo e tal, mas a gente sabe que pela literatura, pela história da doença, que é um fator de risco e provavelmente esteja envolvido naquele caso, né? Eu vou chamar o intervalo, mas antes de chamar, o doutor estava dizendo que os pesquisadores, eles investigam essa exposição chamada de toxinas ambientais com pesticidas e metais pesados. Tem outros pesquisadores, por outro lado, que acham que a doença pode ser o resultado de processo natural do envelhecimento que deu errado. Quer dizer, acelerando a morte normal das células cerebrais que ocorre à medida que envelhecemos. Quer dizer, os estudos ainda com relação à doença ainda são bastante interessantes e estão sendo desenvolvidos. Então, eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim,
guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Musicake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa figura simpaticíssima, competente, Dr. Luciano Furlanetti, neurocirurgião, e a quem eu novamente agradeço, e que está nos socorrendo aí para poder explicar um pouquinho da doença de Parkinson. Doutor, a incidência sobre homens, né? A incidência sobre homens tem maior probabilidade de incidência por conta da idade que aumenta, embora 20% das pessoas com Parkinson tenham uma conexão hereditária. Quer dizer, os pesquisadores isolaram recentemente um gene por vários casos da doença em uma grande família, né? Quer dizer, e por que o homem? O que pode dizer isso, se a gente já falou que a idade é um fator importantíssimo, mas não decisivo, mas por que homens? Não existe não sabemos. explicação definitiva para isso, né? Eu acho até que a gente pode falar que assim, o fato de ser do sexo masculino não chega a ser o fator de risco para desenvolver doença de Parkinson. Assim como a idade, nós conversamos que é um fator de risco, né? O próprio envelhecimento é um fator de risco para desenvolver doença de Parkinson, exposição a pesticidas, agrotóxico, toxinas, etc., é um fator de risco, mas eu acho que o gênero não chega a ser, apesar de a gente saber que realmente a incidência no sexo masculino é maior, né, 2:1, né, em relação à mulher, mas não tem uma explicação definitiva do porquê isso ocorre. Tá. Doutor, sobre os exames de constatação, né, não há exame de sangue ou algum exame definitivo para confirmar esse diagnóstico, pelo que eu pude ler, pude observar para conversar com o senhor. Eles, com a ressonância magnética, eles podem ajudar, de alguma forma, a diagnosticar derrames ou qualquer outro tipo dessa forma, e que podem indicar alguma ou não coisa nesse sentido para os senhores que estão atendendo esses casos. Verdade. Isso é muito interessante, porque passados aí 200 anos, né, da descrição da doença, né, pelo James Parkinson, hoje em dia, ainda, o diagnóstico da doença, ele é feito no consultório, né, através de uma boa conversa com o paciente e o exame físico-neurológico, né. Então, via de regra, a gente não precisa de muita tecnologia para fazer o diagnóstico de doença de Parkinson e começar o tratamento, né? Então, como eu disse, quem já viu alguns casos, muitas vezes o paciente passa pela porta, né, entrando no consultório, você já sabe que bastante provavelmente seja doença de Parkinson, e em 15 minutos de exame físico e conversa, você consegue chegar mais próximo disso, né? Então, exames de imagem, né, a ressonância magnética, o PET, a cintilografia cerebral, são exames que podem ajudar em casos mais difíceis, que o diagnóstico, assim, não foi suficiente o exame, alguma coisa está diferente,
para reforçar a hipótese diagnóstica, né? Mas a gente não vê ou não faz diagnóstico de Parkinson através de exame de imagem, ressonância, né? A hipótese parte já do exame físico no consultório e, em casos de dúvida, pode ser bastante útil fazer exame de imagem complementar para excluir outras causas, eventualmente, mas o diagnóstico a gente chama ainda hoje de diagnóstico clínico, né? Então, é a moda antiga e funciona. Isso é que é importante. Doutor, a doença não é fatal, mas não tem cura definitiva ainda, né? Isso. Então, na verdade, a expectativa de vida na doença de Parkinson, né, quando bem seguida, o diagnóstico precoce, bem manejado do ponto de vista médico, né, quando o paciente também é engajado em reabilitação física e segue as orientações, a expectativa não muda muito, né? Até porque é uma doença que tem mais propensão mesmo a aparecer a partir da 6ª, 7ª década de vida, como nós conversamos, né? Existe uma parcela menor aí, 10% dos casos, podem aparecer antes dos 40, 50 anos de idade. Existem casos, como você comentou anteriormente, de algumas doenças genéticas, ou Parkinson, né, de origem genética, que pode aparecer em pacientes ainda mais jovens, antes dos 30 anos. Nós vemos isso no consultório. Agora, o tratamento assim, o carro-chefe do tratamento da doença de Parkinson são os pilares ali: medicação, né, que basicamente consiste em repor aquela falta de dopamina no cérebro, de alguma maneira, né? A Prolopa, que é o principal remédio que vem sendo usado, é disponível no mercado desde a década de 60 e continua sendo a principal medicação usada no dia a dia. Nós temos hoje outras alternativas de medicamentos mais modernos, etc., mas gira em torno de suprir essa falta de dopamina no cérebro. Junto disso, a reabilitação física, com fisioterapia, atividade física direcionada, ajuda não somente na questão cardiovascular, né, que isso é bastante discutido em mídia e tal, né, prevenção de doença cardíaca, AVC, mas tem um impacto a longo prazo na doença de Parkinson, capaz, inclusive, de mudar o curso da doença. Então, pacientes que são mais engajados em atividade física e reabilitação, eles vivem mais e melhor, mesmo com doença de Parkinson. E existe, para uma parcela menor de pacientes, onde a gente não consegue controlar sintomas apenas com medicação, ou em casos em que a pessoa, após anos de tratamento com medicação, essa terapia passa a não ser mais tão efetiva, o tratamento cirúrgico vem sendo realizado aos moldes do que é feito hoje em dia, desde o final da década de 80. E no Brasil, cada vez mais comum. O tratamento cirúrgico, né, que é a tal da DBS, né, que é a estimulação cerebral profunda, antes que não causando desespero no pessoal, ninguém vai tirar o cérebro da cabeça de ninguém, pelo amor de Deus, mas é a instalação de um eletrodo dentro do cérebro de uma pessoa, como se fosse um marca-passo. E qual é a função desse eletrodo, doutor? Exatamente. Então, isso é interessante, né? A gente aprende com a história para aprimorar e não cometer os mesmos erros, né? Então, cirurgia para a doença de Parkinson realizada há muito tempo, né? Já no final do século XIX, as pessoas entendiam um pouco melhor a fisiopatologia e tentavam, de uma maneira ou outra, fazer alguns tipos de cirurgia para melhorar a questão do tremor, etc.
Ocorre que, nos anos 40, houve o advento de um método cirúrgico que nós chamamos hoje em dia de estereotaxia. A estereotaxia é usada em outras áreas da medicina, não só na neurocirurgia, né? E basicamente consiste em um aparelho que permite a execução de procedimentos com a máxima precisão, né? Submilimétrica, né? Então, o aparelho de estereotaxia usado para a cirurgia da doença de Parkinson é usado já, o método, né, desde os anos 40. E ao longo dessas décadas foi sendo aprimorado e a técnica cirúrgica, a questão de equipamento, tecnologia, também foi melhorando bastante. Então, antigamente, nós já entendíamos quais eram os circuitos cerebrais, motores responsáveis por causar tremor e os sintomas, né, a rigidez, a lentidão. E as pessoas idealizavam em fazer algum tipo de lesão térmica para desativar circuitos que não estavam funcionando muito bem, sem causar mais problema para a pessoa. E funcionava muito bem, e hoje em dia ainda é uma opção. Acontece que o marca-passo cerebral, que na verdade foi idealizado a partir da ideia do marca-passo cardíaco, que já estava em circulação, né? Ao invés do eletrodo ir para o coração, no caso do marca-passo cardíaco, esses eletrodos são colocados próximo desses circuitos cerebrais responsáveis por motricidade, por planejamento e execução de movimento. Então, nós sabemos que regiões do cérebro, por exemplo, estão trabalhando demais na condição de Parkinson. Então, o que a lesão térmica ou a estimulação cerebral profunda faz é abafar aquele sinal que está exagerado naquela região. A grande vantagem do marca-passo cerebral, né, do DBS, que vem do inglês, né, Deep Brain Stimulation, que significa estimulação cerebral profunda, é que, assim como uma medicação em que a dose pode ser titulada, a estimulação também pode ser ajustada a longo prazo no decorrer da vida da pessoa depois da cirurgia. Doutor, nós estamos chegando ao final do programa e eu queria deixar uma mensagem assim, não desespero, né? Quer dizer, a doença, ela de certa forma, está aí, está sendo estudada, diversos diagnósticos, diversos tratamentos, inclusive cirúrgicos, para dar uma boa qualidade de vida para quem tem a doença. Doutor Luciano Furlanetti, muito obrigado pela sua atenção e que a gente possa recorrer ao senhor com qualquer outro problema que a gente tenha neurocirúrgico. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite, à disposição. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.